você é brasileiro e quer trabalhar em grandes empresas nos Estados Unidos, mas não sabe por onde começar, hoje vamos desvendar o caminho para o sucesso no mercado corporativo americano com quem já trilhou essa jornada. Quer saber como conquistar espaço no mercado corporativo? No episódio de hoje de Conversa de Imigrantes, vamos falar sobre carreira, adaptação de sucesso com a Andrea, uma brasileira que transformou sua trajetória internacional em uma missão de ajuda para os imigrantes. Ela é formada em administração e marketing no Brasil, MBA, certificações da IBM, Global Sales, Coach, mentoria, e ela é fundadora da Props Results, que veio para ajudar você que quer conquistar uma posição no mercado corporativo nos Estados Unidos. É uma grande satisfação estar com você hoje, minha amiga, aqui. Eu que agradeço, Cíntia, pelo convite. Esse projeto lindo que Deus colocou no seu coração para ajudar tantos imigrantes. Então, dá um play aí e venha crescer com a gente, porque a Andrea tem muito para ajudar você a conquistar o sonho. Fala um pouquinho de você. Então, em 2005 eu fui no Canadá estudar inglês, né? Passei um tempo no Canadá. Tive a oportunidade de vir para os Estados Unidos em 2006, né? Já tem bastante tempo que eu tô aqui na América. Daqui a pouco vão fazer 20 anos, né? Eu morei 15 anos em Atlanta, na Geórgia, né? E foi muito bom todo esse processo de aprendizado, né? Eu acho que a pessoa, ela tem que respeitar o processo, né? Respeitar o processo de aprender inglês, respeitar o processo de fazer especializações, né? Eu tive a oportunidade de fazer o meu MBA aqui nos Estados Unidos, né? Então, é muito importante esse processo, né? E falando de MBA, a ideia de ter surgido a Prosper, né, é bem interessante, porque na tese do meu MBA eu apresentei um projeto, né, e esse projeto, o nome não era Prosper Results, mas era Personal Results, né, e durante a apresentação da tese do MBA, meu professor, ele foi bem crítico, né, várias pessoas que tinham projetos de empresa, ele estava explicando, né, faltou isso, faltou aquilo. Quando chegou na hora que eu fiz a minha apresentação, ele falou assim, seu projeto está excelente e isso um dia vai ser uma empresa sua. Uau. Eu dei um sorriso, porque eu nunca quis ser empresária, para ser bem honesta com você, né? Eu dei um sorriso, agradeci o elogio do meu professor e engavetei, né, o projeto. Então, ano passado, tive algumas ideias e pelo fato de ter feito vários cursos dentro da IBM, que é a empresa que eu trabalho hoje em dia, eu falei assim, nossa, fiz o curso de coach, fiz o curso de mentoria, fiz o curso de leadership, eu falei assim, tenho ajudado tantas pessoas dentro da empresa em que trabalho, por que não usar toda essa qualificação para ajudar os brasileiros, né? Porque o brasileiro, às vezes, ele fica inseguro, achando que competir no mercado de trabalho americano, ele se sente inferior, e pelo contrário, ele deveria saber os valores pelo fato de trabalhar globalmente, falar mais de uma língua. Muitos brasileiros falam 3 línguas, né? Então, assim, tem tantas qualidades que nesse trabalho, às vezes, eu mostro para as pessoas as qualificações que às vezes nem ela sabia. Não consegue enxergar em si, né? Exato. Tá, tem algumas perguntas para você, tá? Qual é o ponto principal que você acha que um brasileiro precisa para conseguir um emprego nos Estados Unidos? Tô falando de alguém, depois a gente fala um pouquinho do brasileiro que já tá aqui, né, trabalhando numa empresa e quer se movimentar, mas aquele brasileiro que tá no Brasil, qual é, assim, o ponto principal para conseguir um emprego nos Estados Unidos? Olha, para quem tá no Brasil, a Prosper, a gente envia um formulário de pré-avaliação imigratória, né, porque o brasileiro estando morando ainda no país e sem permissão de trabalho, infelizmente fica complicado para a gente prestar consultoria. Mas se o brasileiro tem vontade de trabalhar nos Estados Unidos, ele passa por essa pré-avaliação imigratória, onde o advogado de imigração ele vai validar se a pessoa é qualificada para o visto, né? Porque dentro da carreira dela. Exato, dentro da carreira dela é feita uma análise, né, que a gente chama de habilidades extraordinárias. O advogado, ele é licenciado nos Estados Unidos, no Brasil e em Portugal. Então, eles explicam muitas vezes das 10 características de habilidade extraordinária, às vezes a pessoa tem 3, ou às vezes se não tem, eles fazem uma associação. Então, eles são especializados nessa área e a pessoa que estiver interessada, a gente faz essa pré-avaliação imigratória. É gratuita para você saber se você está dentro dos pré-requisitos para aplicar para um visto de trabalho. Tá. Networking faz diferença ou não faz?
faz bastante diferença. Assim, é muito importante você entender a sua área profissional, entender onde estão as pessoas, onde estão as empresas de acordo com o seu perfil, né? Isso é muito importante. A gente usa várias ferramentas para auxiliar as pessoas a encontrarem o emprego dos seus sonhos, e essas ferramentas, um exemplo, uma das ferramentas, o LinkedIn, né? É uma ferramenta sensacional nos Estados Unidos, e com uma boa preparação, com um bom consultor para ajudar o profissional, ele acaba sendo procurado pelos recrutadores ao invés de ficar sofrendo na frente do computador aplicando para várias vagas. Porque uma vaga que você aplica, eu posso falar na área de tecnologia porque é minha área, mas uma vaga que você aplica, se ela já está 3 dias, uma semana que já foi postada, você vai estar concorrendo com 300, 500, às vezes 1.000 pessoas pela mesma vaga, né? Então, a partir do momento que a pessoa procura uma consultoria, a gente ajuda essa pessoa a se destacar na plataforma, aprender a fazer o networking que você está falando, né? E fazer com que o recrutador entre em contato com ela, ao invés dela ter todo o trabalho que parece um part-time job, né? É bem cansativo. Toma muito tempo. Toma muito tempo. Vocês ajudam também a pessoa a se preparar para a entrevista? Com certeza, sim. Isso é fundamental, né? Eu tive até um caso de uma pessoa que entrou em contato comigo e essa pessoa não estava se sentindo motivada. Sabe quando a pessoa conversa com você? Ai, não sei, não tenho certeza. Aí eu parei a pessoa e falei assim, olha, nem começa a consultoria. Sim. Eu não quero o seu dinheiro porque a gente vai passar por várias etapas, por vários processos, e eu não posso colocar você numa entrevista de emprego e você tá com essa autoestima baixa, porque se você não sabe se vender, você vai impactar, né? Então, a gente tem um trabalho com muito cuidado com os nossos clientes, que a gente tem uma psicóloga também que não somente ajuda no teste vocacional, mas um suporte emocional, né? Então, eu ajudo bastante, eu dou bastante conselho às pessoas, às vezes dá uma sacudida para mostrar para ela, você pode, você tem valor, a gente vai treinar, tem simulações de entrevistas onde a gente prepara o que falar e o que não falar, porque existe uma diferença. Um brasileiro sendo entrevistado no Brasil, você vai conversar e você fala da sua vida pessoal, você fala muita coisa. A entrevista americana, às vezes, é 15 minutos. É tell me about yourself, e você tem que ir rápido, mostrando quem você é, quem é sua área, o que você vai agregar para a empresa, os valores, os números que você já gerou. Isso é rápido, não é? Eu aprendi inglês em tal período. Eu sou brasileira. O recrutador não quer saber dessa parte. Ou seja, naquele tempo que ele vai fazer a entrevista, ele precisa otimizar nesse tempo e se vender rápido. E saber o que tem que falar, né? E posicionar. E isso até é uma questão de cultura, porque a gente fala demais, né? E o americano, ele é muito pontual, né? Muito rápido, muito pontual. Então, vocês também ajudam nesse trabalho. Com certeza. Né? Vocês ajudam na montagem do currículo, porque eu sei que o currículo brasileiro é um currículo totalmente diferente. E eu sei que muitos executivos que estão no Brasil, eles procuram vagas, né? Pelo LinkedIn aqui dos Estados Unidos, mas muitas vezes o que bloqueia eles também é de como eles formataram esse currículo, né? O quanto que eles escreveram ou exageraram escrevendo. Exato, sem dúvida, é muito importante essa questão da elaboração do currículo, porque no Brasil tem pessoas que utilizam foto no currículo, colocam informações pessoais, que não existe essa necessidade de colocar tantas informações pessoais no currículo. E não somente isso, o modelo de currículo americano, ele é feito com o modelo ATS, que é o Application Tracking System. E muitas pessoas não sabem isso. Com a ajuda do profissional, o seu currículo ele é formatado de uma forma onde esse ATS, que é o Application Tracking System, vai fazer com que você passe pelo menos pela primeira fase. Porque o que acontece? Um recrutador que recebeu 1.000 currículos, ele não vai analisar todos. Não tem nem tempo. Vai para o programa primeiro. Hoje em dia, muitas empresas também estão utilizando inteligência artificial. Então, o que a gente chama esse peneirão, né? Que passa pela primeira fase, se você não fizer no padrão americano, você não vai passar nem pela primeira etapa, né? Então, existe uma preocupação grande na preparação do currículo dos nossos clientes que são brasileiros. O quanto o LinkedIn pode ajudar alguém? No sentido que o LinkedIn também tem ferramentas, né? Sim. E talvez um brasileiro não saiba disso, né? Mas desde
pagar ou não, ou seja, uma pessoa que não tem condições nesse momento porque está desempregado, faz muita diferença aquele profissional que pagou a versão paga do profissional que não pagou? Às vezes sim, às vezes não. Tá. Então eu não quero que uma pessoa se sinta forçada, ou desmotivada. forçada ou desmotivada em pagar o premium, né? Principalmente para quem está no Brasil, Sim. o valor chega a ser um pouco alto, né? Comparando o real com o dólar. Sim. Mas eu jamais vou forçar um cliente meu a usar o premium se ele fala, Andréia, não tá dando no momento para investir. Porque da mesma forma que o recrutador te procura e faz a busca sobre você, sobre o seu cargo, eu sei o que está nos bastidores e o que ele está procurando. Então eu ajudo a preparar a página do seu LinkedIn de uma forma onde você se destaca e vai ser visto como uma pesquisa, né? Às vezes você vai fazer uma compra de um produto no Amazon e alguns produtos estão logo no início, né? Então a gente se destacar. Com a ajuda do Premium, se a pessoa quiser utilizar, eu utilizo, eu acho uma ferramenta muito legal, é um custo extra, mas qual a diferença que faz? Você recebe as informações dos cargos que você é o top applicant, né? Então, assim, as vagas que você estaria no topo, se você aplicar. Uma vez que você clica e você aplica, a mensagem do LinkedIn vai direto para o recrutador falando, ó, essa pessoa aplicou. Então, você já chamou uma atenção a mais, não somente isso. Quando eu olho uma vaga, eu falo, nossa, não tá mostrando que eu sou uma das top candidatas, mas assim, se eu clicar aqui, você clica e você pergunta para a inteligência artificial, que é um chat box, que você pergunta, am I a good fit? Vai abrir uma janelinha dizendo, pelas características essa, você é um bom fit, mas a última você ainda não tem. Então é algo que você pode até dar uma alterada no seu currículo, obviamente sem mentir, mas algo que seja associado com o que a vaga está pedindo para que você seja um candidato mais aproximado. Não somente isso, você clica também no Premium e você pede para escrever uma cover letter em segundos. Ele faz uma cover letter para você. Então é um adicional na hora de aplicar para uma vaga. Você está preparado, a sua página está preparada, o seu currículo está ali e a cover letter também feito através do Premium. Uau! Quais são as habilidades que você vê no candidato brasileiro, né? Assim, habilidades, curso que destaca, porque é isso que você falou, muitas vezes o brasileiro que está aqui, mesmo dentro de uma empresa, muitas vezes ele está ali concorrendo com pessoas de diversas culturas, né? E muitas vezes se sente não incapaz, né? Mas se sente diminuído de alguma forma. Quais são as principais habilidades que você vê num candidato brasileiro? Olha, o brasileiro, ele é esforçado, ele é trabalhador, ele é estudioso. Até uma pessoa que não tem condições de pagar um curso, se ela entrar no site da Harvard, tem cursos gratuitos. Às vezes você pode fazer um curso de marketing, um curso de inteligência artificial, uma especialização na sua área gratuita, né? Então, um up no seu... Exato, né? Porque você vê, vai aparecer na sua página do seu LinkedIn, vai aparecer no resumê, vai aparecer Harvard, faz um diferencial. Né? Então, o brasileiro, ele é esforçado, o brasileiro, ele é carismático, o brasileiro, ele gosta de ajudar, ele gosta de trabalhar em grupo, ele se adapta bem com culturas. Todas as culturas. E outra coisa, com a questão de igualdade, quando você aplica para trabalhos, pergunta se você é latino, se você é hispano, e isso não é um problema, pelo contrário, as empresas, elas têm regras, né, de estarem contratando mulheres, contratando pessoas que se consideram a parte de minoria, que eu não acho que ninguém deve chamar de minoria, mas é forma como eles falam, né? E também a parte de latino, né, e hispano. Pelo fato do brasileiro também não somente falar inglês, falar o português e ainda estudar espanhol, e tem pessoas que falam muito bem espanhol, você colocar no seu currículo que você é trilingual é um diferencial. As pessoas fazem, uau, isso é sensacional. E muitos trabalhos, se você fizer uma boa pesquisa, precisam de pessoas, grandes empresas que falem português, que falem espanhol, né? Você pode trabalhar para a América Latina de muitas empresas. Isso aconteceu comigo em 2011, quando eu trabalhei na primeira empresa, que foi uma pequena empresa mais parceira da Microsoft, eu fui contratado por conta do time da América Latina, precisava de alguém que falasse português. Foi aí que iniciou. Então, assim, o brasileiro precisa saber o valor dele. Sim. Me fala um pouquinho quais são os serviços da Próspero. Eu queria primeiro que você falasse quais o serviço a Próspero Results
oferece primeiro para o brasileiro que ainda não está aqui. A pessoa está no Brasil e procura você porque ela tem um desejo de vir trabalhar aqui nos Estados Unidos. Então, para essa pessoa que está no Brasil, quais os serviços que vocês oferecem? Então, para quem está no Brasil, primeiro tem que passar pela pré-avaliação imigratória, né? Porque sem a aprovação de emprego, fica difícil a gente dar continuidade no serviço, né? Outra coisa importante que a gente fala para os brasileiros é estude inglês, né? Obviamente que tem alguns trabalhos que o seu inglês não precisa estar 100%, mas lembrando que se você vai passar por uma entrevista de emprego, você tem que estar confiante, você tem que estar preparado para as perguntas que serão feitas. Então, a língua, ela é muito importante, né? O inglês. Quando a pessoa entra em contato comigo, se ela fala assim, ai, André, eu falo bem da minha área, meu inglês tá ok, mas eu travo, tem algumas palavras na minha área que eu ainda não me sinto confortável. A Prosper tem também a professora de inglês que faz aulas customizadas para a área de business, né? A Keila, você conhece a Keila? E ela não somente faz aulas de inglês em grupo, mas também no particular, né? Então, várias pessoas da área de saúde procuram ela, que é muito importante, né? Ela deu recentemente uma live falando a respeito de uma enfermeira, de tantas coisas importantes que ela precisava saber dentro do ambiente de trabalho, seja um engenheiro, seja na área de tecnologia, tem como fazer pacotes customizados para a sua área de atuação. E uma vez que isso já está fechado, ele tem o inglês, ele tem o visto, e aí como que a Prosper ajuda ele depois que essas duas coisas estão resolvidas? Então, a partir do momento que isso já está resolvido, né, que é muito importante a permissão de trabalho, a gente faz a preparação, né, do currículo, como foi explicado, página do LinkedIn, né, carta de apresentação, que a gente chama de cover letter, a gente faz toda essa preparação para que ele comece a procurar, né? Então, a pessoa vai sentar comigo, a gente vai ter uma consultoria, eu vou fazer uma análise de perfil, vou mostrar para ela que não adianta colocar só um job title, que é o mais importante, que é o ouro quando você está procurando um trabalho, né? Um erro muito grande que os brasileiros cometem é traduzir o job title como eles falavam o título de emprego no Brasil e nos Estados Unidos, às vezes é diferente, nem sempre, mas às vezes é diferente. Então, às vezes a pessoa fica batendo na mesma tecla, não entende por que não está sendo contratado pelo simples fato de não ter conversado com um profissional para saber qual é o job title correto. Então, a gente faz uma análise de perfil, a gente coloca pelo menos umas 3 títulos de emprego para que, digamos, se você trabalha com vendas, né, a gente vê muito na área de tecnologia. Você pode colocar Sales Specialist, você pode colocar Account Executive, você pode colocar Account Manager. Então, para um perfil, às vezes a gente pode colocar 3 job titles de uma forma estratégica no LinkedIn para receber mais contato dos recrutadores. Então, isso abre mais portas e mais oportunidades para o profissional, né? Do que ele colocar só um. Exato. A gente faz esse auxílio, né? A gente faz o auxílio para que ele tenha uma página do LinkedIn de uma forma estratégica, porque tem 4 pilares e a gente precisa analisar esses 4 pilares, se estão de acordo, porque é feito, você usa a mídia social, tem o algoritmo também, né? Quanto mais você usa, mais a ferramenta te disponibiliza ferramentas para te ajudar, ao seu favor, né? Então, a gente prepara a pessoa com todas essas informações. Tá, então vocês vão ajudar ali na página, nas cartas de apresentação, e depois, uma vez que ele sendo procurado por um recrutador e entre num processo de entrevista, aí vocês também têm toda essa parte de auxiliar na entrevista durante todo o processo. Todo o processo. A gente chama de mock calls, né, que é a simulação de entrevista. A gente prepara ele, a gente ajuda e auxilia também na negociação salarial, porque muitas vezes se as pessoas perdem 30 mil, 40 mil dólares anual por não saber fazer a negociação, então digamos até que a empresa não queira te pagar um pouco mais, que normalmente até 20% a mais você consegue negociar. Mas digamos que chega um ponto e a empresa, olha, infelizmente a gente não consegue. Existem outros benefícios que a gente auxilia também para que você venha negociar. Mais dias de férias, a parte de estoques da empresa, né, que você pode pedir mais, o match, né, da sua aposentadoria, do 401k. Tem várias coisas que a gente pode auxiliar o profissional. E eu ainda digo mais, muitas pesquisas falam que mulheres ganham menos do que os homens, achando que é preconceito, e na realidade é que a mulher não sabe negociar salário. Então, a gente segura na mão da pessoa, porque às vezes o imigrante, ele tá tão desesperado
interessado em aceitar. essa oportunidade. Ele quer tanto aquela oportunidade, mas quando você tem um profissional de segurança, calma, vamos sentar, analisar o seu job offer, ver se tem tudo que vai te beneficiar, porque às vezes tem até cláusulas que pode prejudicar a pessoa, né? Às vezes, se ela trabalha para uma empresa de tecnologia, ela assinou que ela tá presa àquela empresa durante 5 anos, o que vai acontecer com ela se ela mudar para outra? Nossa, mas eu assinei um contrato, eu não posso. Aí você fica fora da sua área de trabalho, então existe um cuidado muito grande de análise para que a pessoa não venha se prejudicar depois. E eu vejo muito isso, né? Porque eu tenho muitos clientes que vêm do Brasil transferidos para trabalhar aqui, né? E quando eles chegam para falar comigo, seja para alugar ou comprar a casa dele, eu sempre pergunto para ele: você tá vindo com relocation? Né? E eu morro de pena. Por quê? Porque muitas vezes quando ele chega, já tá fechado tudo aquilo. Então, ele nem sabe o que ele pode negociar. Fala, você conseguiu um aluguel de um mês, você conseguiu um carro. Por exemplo, você pode pedir para a companhia, quando você tá mudando, para ele pagar o closing costs da sua casa. Então, tem muitas empresas, você fala assim, ok, eu tô indo, eu vou ficar o primeiro ano no aluguel, porque ninguém quer que você fique, né, pagando aluguel aqui por 2, 3 anos, você não vai criar patrimônio. Então, muitas vezes, quando a pessoa me procura, quando ela já tá aqui há 6, 7 meses e me procura, eu tô 7 meses no aluguel, agora eu quero comprar minha casa, eu falo, você teve o closing cost no seu pacote de relocation? A pessoa nem sabe. Nem sabe. Isso é muito importante, exatamente. sim. Então, E aí, quando eu tô conversando, eu tenho um cliente que vai alugar a casa ou comprar aqui, e eu falo, você já fechou ou você ainda tá negociando, né, os benefícios? E aí, eu começo a falar, pede isso, pede aquilo. Se não, você não fechou, pede, porque o máximo... a empresa vai entrar com green card depois de 1 ano. Se você não pergunta isso, eles não vão nem pagar o green card para você, vai sair algo do seu bolso. Então, é muito importante ter um serviço como o seu, porque quando o cliente me procura para alugar ou comprar casa, e aí eu sempre falo que eu não vendo casa, né? Assim, eu quero que a pessoa se sinta em casa, que ela venha segura para cá, com um salário que ela não vai passar apertado, porque é isso, às vezes a pessoa tá tão querendo essa oportunidade de sair do Brasil, que muitas vezes se coloca numa situação que aquele salário muitas vezes não vai cobrir tudo. Exato. E que ela tá presa muitas vezes com aquela empresa num contrato de, você só pode sair daqui 3, 4 ou 5 anos, ou seja, ela não pode aplicar para outra vaga, porque o L1, L2 da família tá atrelado àquela vaga de emprego. Então me corta o coração. Sim. Porque muitas vezes já tá num momento ali que não é possível ajudar. Então, é muito importante você que está assistindo esse vídeo, se você pensa em vir, mesmo dentro da sua empresa, né, você está sendo transferido, né, então vamos supor, você trabalha na Apple no Brasil e tem uma vaga lá e você consegue saber que tem uma vaga aqui, conversa. Exato. Procure, né, a Process Results, mesmo que você já encontrou a vaga, que você foi escolhido, mas você ainda não entrou ali no processo de negociar, porque você pode negociar várias coisas, plano de saúde, enfim. Exato. Várias coisas. Então, procure, porque vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. E eu posso dizer como experiência própria, assim, eu trabalhei 9 anos na Oracle Corporation, eu estava em Atlanta, no estado da Geórgia. Quando eu aceitei a carta de oferta da IBM, foi por isso que eu mudei para Dallas, eles me pagaram todo o relocation e eu analisei, né? Eu falei assim, vocês estão enviando a minha mudança, você pode gastar até $10 mil de mudança, né? Eles pagaram a minha mudança, pagaram a empresa para trazer o meu carro, pagaram a minha passagem, pagaram o hotel, me deram dinheiro extra de gasto até eu a poder mudar para o apartamento que inicialmente eu estava alugando, né? Então, todos esses gastos é muita coisa. É muita coisa, né? Então, muito. Assim, não tenha vergonha de negociar, né? Então, a gente tá aqui, né? Eu falo por mim, pela Si, que já tem ajudado muitas pessoas em relação a isso. Os benefícios é muito importante a pessoa saber negociar. Sim, porque você tá mudando para um outro país, né? Então, você tem o salário, esse cliente que eu tô trabalhando até, ele falou, mas eu achei uma calculadora, eu vi que eu vou gastar tanto por mês. Você vai gastar, mas nos primeiros meses você tem que imobiliar uma casa. Você tem que comprar um carro. Exato. Né? Você tem várias despesas que, se esse salário é para pagar aluguel, carro, enfim,
pagar sua parte no plano de saúde, né? A empresa não paga 100%, a grande maioria não paga 100%. Se você tem isso, onde vai sobrar para você comprar o carro, mobiliar a sua casa, né? Todos os gastos iniciais. Então, é muito importante você ter uma ajuda de uma empresa como a Property Results. Eu, como corretora de imóveis, eu tento ajudar, porque, né, nessa jornada também, a gente também veio transferidos como relocation e eu, ao longo dos anos, tenho ajudado as famílias, mas muitas vezes a pessoa já assinou a oferta de trabalho e não tem muito o que fazer. Então, é super importante. Dé, me fala um pouquinho onde as pessoas podem te encontrar, onde você está nas redes sociais, telefone, contato, para entrar em contato com você. Então, sim, o nosso website é prosperresults.com. A nossa página do Instagram é prosper_carreiras_USA. E tem todas as informações, tanto na página do Instagram como o Facebook também, a página do nosso website, tem as informações lá, tem o WhatsApp que vocês podem entrar em contato com a gente. Então, se você deseja conquistar um emprego aqui nos Estados Unidos ou se preparar, né? Enfim, quanto antes, eu acho que o quanto antes você se prepara e faz isso do jeito certo, com as pessoas competentes para ajudar você, né? Nesse processo, entre em contato com a Property Results para que você, do jeito certo, não tenha, enfim, nenhum desgaste, né? Não que vai ser fácil, muitas vezes, dependendo do processo, do visto, vai demorar um pouco, mas você fazendo do jeito certo, as chances, né, disso ser um sucesso é muito grande. E se você está aqui já nos Estados Unidos e quer mudar, Exato. né? Quer mudar na área de trabalho, quer sair da empresa que você está, procurar novas oportunidades. Para as mulheres também, né? Acho que as mulheres que vêm para cá e muitas vezes tinham cargos, né, maravilhosos ali no Brasil e não se sentiam preparadas. E ainda você que não se sinta preparada, você tem a Andrea que pode preparar você, seja com inglês, seja com a parte... teste vocacional, Exatamente. né? Às vezes tem pessoas que vêm para os Estados Unidos por conta do esposo e fala, nossa, eu quero trabalhar, mas não sei em que área, né? A psicóloga, ela é brasileira, o teste vocacional é em inglês, então com o teste vocacional a gente tem palavras-chave, né? Para colocar também no currículo, na página do LinkedIn, para ajudar essa pessoa a ser vista, né? Para que ela seja contratada, né? E nós temos também, e talvez, né, as mulheres não pensam às vezes a questão do inglês, mas temos também muitas empresas aqui onde você trabalha falando o seu idioma, né? Exato, sem dúvida. Tem empresas e cargos aqui que eles precisam de pessoas falando o seu próprio idioma. Então, às vezes, você só precisa entrar naquela empresa para depois, ali, caminhando com o inglês e com o suporte da Property Results, depois migrar para uma vaga que você, então, fale o inglês porque você já está confortável. Enfim, não tem desculpa. Seja no Brasil, seja aqui, se você quer prosperar, procura a Property Results. A gente está aqui para ajudar. Andrea, sou suspeita para falar, uma pessoa maravilhosa, de uma integridade absurda e com uma expertise, né? Tantos anos aqui no mercado de trabalho e agora ela está pronta aí para ajudar você a realizar seu sonho de ter uma carreira aqui de sucesso nos Estados Unidos. Obrigada, meu amor. Imagina, eu que agradeço sempre a oportunidade, estou aqui à disposição, feliz de poder ajudar a comunidade brasileira. Eu sei o que o brasileiro passa, né? Trabalhando tantos anos, mais de 13 anos aí trabalhando em multinacionais americanas, eu sei toda a dificuldade, questão cultural, questão de adaptação, né? Fico à disposição para poder ajudar a comunidade brasileira. Obrigada. Obrigada.